Fala pessoal, André Canso de volta para mais um vídeo de introdução ao Tape Reading. E hoje a gente vai fazer um vídeo que não é de operacional, não é de ferramenta de operacional, mas é de uma ferramenta que eu acho extremamente importante para você que está começando. E se você percebeu nas listas que a gente fez aí no sábado, principalmente, dos conceitos, eu tenho trazido uma introdução ao Tape Reading na quarta-feira, e aos sábados eu tenho trazido informações que eu acho importante para quem está começando, principalmente porque são informações que a gente às vezes vai ficar sabendo só depois que já perdeu dinheiro no mercado. Então, a ferramenta que eu quero mostrar para vocês hoje é uma ferramenta chamada Relatório de Performance. Por que relatório de performance? Porque quando você começar a operar, seja no simulador, seja na conta real, você vai ter que avaliar como que estão as suas operações, se você está tendo lucro, prejuízo e, sobretudo, muito mais importante do que o lucro e do prejuízo, se você está tendo boas entradas e boas saídas e se você tem um operacional que já te permite ir para a conta real e buscar lucros, buscar fazer dinheiro novo no mercado financeiro. Então, vamos abrir a ferramenta aqui. Eu estou utilizando aqui a minha conta real e, de propósito, eu vou falar de propósito para vocês, vou explicar o porquê de propósito daqui a pouco. Eu peguei aqui as minhas operações de sexta-feira, dia 6/11, tá aqui ó, o filtro do dia 6/11 a dia 7 é sábado, que a gente está fazendo o vídeo. São operações que eu fiz no dólar, todas operações de venda, um momento que eu identifiquei uma força vendedora no dólar, e eu fiz aqui 6 operações com um resultado bruto final de R$190. Isso aqui a gente desconta os custos, que gira em torno de 1,50 de emolumentos por contrato operado, então eu vou ter aí um custo por contrato de R$3 por operação, um pouco menos que isso para entrar e sair. Então eu vou ter um custo aí de aproximadamente uns R$18 que vão ser abatidos desses 190. Mas não é o financeiro que eu quero mostrar para vocês, é as informações que são disponibilizadas através dessa ferramenta que é o relatório de performance. Eu vou mostrar também a visão do relatório de performance do Profit, que eu acho que ele tem alguns pontos interessantes que a gente infelizmente não tem no Trade. Então, primeiramente, eu tenho aqui uma tela com as operações que eu fiz. Então eu tenho aqui o ativo, o preço médio de compra e de venda, quanto tempo eu fiquei na operação, se é uma operação de compra ou de venda, a quantidade de contratos que eu negociei. No caso de ações, a gente vai ter aqui uma quantidade de papéis, né, 100, 200, de acordo com o ativo que você vai estar negociando. O saldo, se eu tiver uma operação aberta, então talvez eu tenha aqui uma operação com 3 contratos, eu já encerrei 2, então vou ter um saldo de 1. O resultado aberto, a mesma ideia se eu tiver na operação, e aí eu tenho algumas outras informações aqui de abertura, a data que foi realizado, o resultado líquido, que é o cálculo com o desconto dos custos, que você consegue configurar na plataforma, o resultado total, e ele vai tendo uma evolução aqui de acordo com os trades que você vai fazendo. Então eu fiz um trade de 20, o próximo foi de 110, então soma 130, porque é 110 mais o 20, e ele dá uma evolução final aqui de 190. Eu tenho a opção aqui nas configurações do meu Trade, nesse caso aqui eu coloquei todas as opções, mas através dessa editar colunas eu consigo, às vezes, retirar algum dado que tem aqui. Esse última informação aqui, o TET, é o tempo entre as operações, mas eu até coloquei aqui para ver se funcionava, mas pela lógica de cálculo dele, eu achei que não é muito interessante, porque ele pega o tempo de entrada da primeira operação e o tempo de entrada da segunda. Ele deveria pegar esse tempo entre o fechamento e a abertura da próxima operação. Agora tem duas informações aqui que são muito importantes, que são o MAP e o MAN. Se vocês verificarem aqui, eu tenho uma operação aqui que eu tenho um MAN, que é... O que significa MAP e MAN? MAP é máxima exposição positiva, ou seja, é o quanto a operação foi a seu favor. MAN significa máxima exposição negativa, que é o quanto a operação foi contra a sua posição. Nem sempre isso aqui vai representar efetivamente o que você segurou a operação, mas muitas vezes significa que você segurou a operação no negativo e ela depois foi do positivo. Por exemplo, essa operação que a gente fez aqui de R$20, eu sei que eu não segurei ela 10 pontos. Então o que pode significar isso aqui? Pode significar uma operação que eu saí da operação com 20,
a operação andou mais 10 pontos e a plataforma considerou como negativo. Mas é muito importante esses pontos aqui, porque, por exemplo, essa operação que eu fechei na entrada, essa operação eu fiz a venda, ela andou mais ou menos um ponto e meio, eu coloquei o stop na entrada e ela voltou para o negativo. Então, se eu não me engano, deu em torno de 5 pontos negativo, alguma coisa assim. Mas ele registrou como negativo aqui. Essa operação foi uma operação bem rápida, ela foi 9 segundos, eu entrei, já zerei no preço. Mas através dessas informações, do MAP, do MEN, você consegue identificar como que está a qualidade dos seus trades. Então, se você pega uma operação como essa aqui, que eu saí com 11 pontos de dólar, cada ponto representa R$10, então eu tive R$110 de lucro. E ela andou somente um ponto e meio para trás, a relação entre o lucro e o prejuízo, ela está uma relação boa. Então você tem uma boa entrada que andou pouco para trás e você teve a operação caminhando no sentido que é o sentido da sua leitura. Então, quando você começar a fazer as suas operações, seja no simulador, seja no mercado real, você tem que analisar não somente o resultado financeiro da sua operação. Você tem que também analisar o quanto você segurou a operação, porque pode ser que uma operação que você tenha, não é o caso dessas operações aqui, eu acho que isso aqui ou ele calculou o retorno para trás do tanto que andou o mercado, que estava bem volátil, pode ser que ele tenha tido algum, ou então ele está calculando o número de ticks aqui, que aí daria em torno de 6 ticks, ou então ter algum erro da plataforma, porque é uma operação que eu executei bem rápida, de 9 segundos, então eu acabei saindo dela. Não teria nem tempo para poder andar esse tanto aqui no negativo, eu teria estopado, porque eu não estava com margem suficiente para poder operar nesse valor aqui, teria dado R$130 de prejuízo. Então, só que se você começar a analisar como que funciona uma operação, você entra nela, ela anda a seu favor ou contra, e você deveria estopar num limite financeiro ou um limite técnico que você pré-determina antes de entrar na operação. Então, essa informação, principalmente do MAP, do MEN, vai te ajudar a analisar se você teve um lucro e se essa operação efetivamente foi uma operação boa. Quando você faz o seu diário de trade, que é um registro das operações que você fez durante o dia, você vai conseguir avaliar se realmente você fez uma entrada boa, registrar e inclusive anotar lá o que você tem de lições aprendidas do dia, para que no próximo dia você entre e faça uma operação melhor. Depois que eu saí da operação, eu até estava olhando o mercado, ele caiu em torno de 180 pontos, mas eu entrei com uma janela rápida de tempo e acabei fazendo esse financeiro aqui em trades de scalping. A gente fez um vídeo aí, a diferença de day trade, scalping, swing trade e position. Então vocês veem que os meus trades foram todos rápidos, 54 segundos, a maioria abaixo de 30 segundos, 29, 21, 29. E aqui eu consigo analisar no relatório de performance o quanto que eu fiz de financeiro, quantas operações que eu fiz para saber se eu tive um overtrading, que é operar demais ou não, a minha eficiência por trade. Então, se eu colocar aqui, eu tive 83% de acerto, eu zerei uma operação no preço, então eu teria aqui 100% de operações não negativas. O histórico dos meus trades, então eu tive aqui nessa parte gráfica, eu consigo verificar os trades que eu fiz, a maioria em torno de R$20, e essa pernada aqui eu consegui pegar um pouco maior. E um histórico de resultado que ele faz um cálculo de gráfico. Isso aqui é uma conta real, que eu fiz as operações na sexta-feira no mercado de mini dólar. Então, a gente tem todas essas informações que eu consigo validar. E uma informação importante, lembrando do vídeo que a gente fez sobre alavancagem, esse maior volume de negociação, olha esse valor aqui, 55 mil, o que é isso? Isso aqui é um contrato. É um contrato de mini dólar. O valor de alavancagem, você está operando um mini, talvez com uma margem de R$25, só que o dinheiro que você está movimentando é 55 mil. Então é bom ficar atento a essa informação. E por que eu comentei que eu pensei um pouco se eu faria ou não esse vídeo, e eu fiz questão de começar com essa parte boa aqui do dólar. Muita gente faz vídeo na internet, sobretudo aí com outras intuitos de venda de curso, esse tipo de coisa. A gente tem até uma polêmica recente aí a respeito desse assunto.
e mostra só o positivo dos trades que são realizados no mercado. E aí eu vou mudar aqui, até para a gente poder mostrar a visão do Profit. Eu estou aqui com Profit, e aqui no Profit eu venho, tá, no Trade, se você tem o Trade, para poder chegar naquela janelinha ali que a gente mostrou, você pode vir aqui em Negociação, Relatório de Performance. E aí ele vai abrir essa tela que a gente mostrou. No caso do Profit, eu vou aqui em Roteamento, Relatório de Performance. E aí eu vou abrir aqui uma janela também com as informações. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui a minha conta real, é a mesma conta que eu mostrei para vocês ali. Então eu vou personalizar aqui, pegar as operações do dia 6, esperar ele carregar um pouco, e vocês veem que já deu um resultado diferente do que eu estava mostrando lá. Então eu vou pegar o ativo aqui e mostrar o ativo do dólar primeiro. Então aqui eu tenho no resumo de performance, eu tenho o 190 que a gente mostrou, o número de operações, eu fiz 6 operações, sendo 5 de gain e 1 de loss, uma média de lucro, que aí ele divide pela quantidade de operações que você fez de 31, eu não tive loss, então não tenho cálculo de zero aqui. Essa razão média-lucro é uma razão importante, por quê? Se você tem uma razão de lucro, por exemplo, imagine que você tenha um ganho por operação de R$30, só que na média de operações perdedoras você perde 60. Isso é preocupante. Você vai ter uma média de lucro aqui abaixo de 1. E isso é preocupante por quê? Porque se você perder uma operação, você acaba perdendo o lucro de mais do que duas. Porque se você ganha 30, 30 mais 30 realmente é 60. Só que quando você perde, você tem os custos. E quando você ganha, você também tem os custos. Então a conta não vai fechar. É bom, esse relatório de performance serve para a gente poder avaliar isso. E aí você tem aqui o tempo das operações vencedoras, o tempo das perdedoras. É interessante que esse tempo de vencedora seja maior. Por quê? Porque aí você está permanecendo na operação a favor do que você vai ganhar, então você estende o seu lucro e identifica as perdedoras e já sai rápido para diminuir o prejuízo. E aqui a gente tem um valor de declínio, que a gente chama de drawdown, que é o quanto você foi para frente e voltou. Eu vou mostrar agora, eu vou pegar aqui a personalização e vou colocar um personalizado. Eu comecei um trabalho de operação no índice no dia 26. E na semana passada, do dia 26 até o dia 30, eu tive um resultado no índice, que é o contrato do mini índice, o WIN, que eu tive um líquido total de 71, tive um resultado bruto de 161 e um prejuízo de R$90. Então, como que ficou o gráfico aqui? Vamos olhar os gráficos das operações. Eu tive aqui uma evolução na semana passada, em que eu tive uma perda no começo do dia. Então, o que seria o ideal da evolução do patrimônio ao longo do tempo? A gente tem perdas pequenas e ganhos que são ganhos maiores. E qual que é o problema da alavancagem? Aqui a gente estava em R$100, caiu e terminou a semana no positivo. Qual que é o problema da alavancagem? E aí eu vou entrar com um assunto importante de gerenciamento de risco, que a gente vai falar no canal também. É interessante que você, como eu comentei lá no resumo, que você tenha, em média, mais acerto do que perdas e que os acertos sejam maiores do que as perdas. Então, no final das contas, ao longo do tempo, você vai somar os ganhos e vai chegar num resultado que vai ser positivo. E aí, o porquê que eu comecei mostrando a operação de dólar, de lucro, eu mostrei essa evolução da semana de prejuízo, e aí eu vou colocar para vocês uma coisa que pouca gente mostra. Essa semana, enquanto eu operava o índice, eu tive o que a gente chama de dia de fúria, que é um dia que você acaba saindo do gerenciamento de risco. Então vamos colocar aqui, comecei no dia 26, a gente tem essa semana do dia 7, então eu operei no dia 6, vamos ver como que ficou as operações até o dia 6, então vamos pegar aqui, 26 até o dia 6, ele não puxou as informações, tá, ele pegou do mês 10, só um momentinho. Então dia 6 do 11, pegar aqui, novembro, não, dia 3, foi a terça-feira. Então a gente vai ter continua tendo uma evolução positiva. Então eu fiz aqui, aumentei, terminei a semana passada, eu tive um prejuízo aqui, e aí eu aumentei o meu capital e estava relativamente bem,
fiz até a mais do que eu estava prevendo no dia. Só que chegou na quarta-feira, aconteceu uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Porque o que é o gerenciamento de risco? É você gerenciar o seu risco de tal forma que você não perca mais do que você ganha. E quase todos os traders, se não todos, já tiveram uma situação que foi essa aqui. Eu vou pegar o meu ativo, vou selecionar o mini índice, e o que aconteceu na quarta-feira? Eu tive uma perda, na verdade na quarta-feira eu tive até um ganho. Então se vocês verificarem aqui, ó, no dia 4, eu tive um ganho, e logo em seguida eu voltei para o mercado e devolvi tudo que eu tinha ganho mais um pouco. Então a gente tem que tomar cuidado, e essa ferramenta de relatório de performance, ela nos ajuda para poder fazer essa análise, para analisar como que estão sendo os nossos trades, se eu estou fazendo aquela exposição máxima positiva e negativa, é muito importante com relação a isso, para eu não ter a falsa ilusão de que eu estou somente ganhando, porque um trade ganhador ele pode ter sido um trade lixo, e um trade lixo ele sempre vai ser um trade lixo, não importa se você ganhou financeiramente. E se você está levando dessa forma aqui e for um trade ruim, uma hora ou outra isso aqui vai acontecer. Então o que aconteceu na sequência? A gente teve aí uma evolução negativa na quarta-feira. Na quinta-feira eu tive um resultado positivo. Então se a gente filtrar aqui só pelo índice, eu tive o resultado negativo e recuperei na quinta-feira. E aí na sexta-feira, que era para fechar a semana com chave de ouro, a gente veio aqui dia 26 até o dia 6. Vamos filtrar o índice. O que a gente tinha recuperado voltou para trás. Isso aqui é uma coisa que muito pouca gente mostra de forma pública do jeito que eu estou fazendo. E por que é interessante você analisar essa evolução aqui pelo relatório de performance? Porque aí você consegue entender que você, primeiro, tem capacidade para poder gerar caixa, você tem uma leitura que é interessante para poder você gerar financeiro, e você começa a identificar onde que estão as falhas. Então, se você olhar aqui, até sexta-feira, eu fiz 84 operações. O que é isso aqui? O que a gente chama de overtrading, que é um excesso de trading com um percentual de operações vencedoras de 60% praticamente, que é um percentual bom. Só que, na média, o que aconteceu aqui? Ó? Se você olhar o que eu havia comentado, a média de operações vencedoras ela é quase que metade, ou menos da metade, das operações perdedoras. E isso leva a um resultado negativo. Então, se a gente vier aqui e agora somar o resultado do dólar que a gente fez lá, que foi o inicial que a gente mostrou, aplicar, eu vou ter aqui no meu gráfico de operação uma recuperação do financeiro. Então, para você que opera só um ativo e você não tem expertise para poder recuperar o financeiro num outro ativo, que talvez a leitura esteja mais fácil, ou que você tem mais habilidade no ativo, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação aqui, porque ele estraga todo o trabalho. E aqui foi o trabalho de uma semana praticamente, de uma construção de tijolinho, e a ponte caiu de uma vez. E aí, quando a ponte cai, para poder reconstruir, você tem que fazer todo o trabalho de tijolinho de novo. A gente já está próximo aqui do 0 a 0, mas é um financeiro que, se você pegasse esse financeiro de baixo aqui e colocasse ele para cima, o meu resultado estaria o dobro. Então, essa ferramenta de relatório de performance, ela vai te ajudar a analisar as operações que você fez. Olha o tanto de operação aqui que eu acabei fazendo, de forma, em alguns momentos, até sem critério, porque entra o psicológico em ação, e você acaba estragando um trabalho positivo que vinha sendo feito. Então, essa ferramenta de relatório de performance, seja no Profit, no Trade ou em qualquer outra plataforma, você tem essa capacidade de análise, vai te dar uma possibilidade de ver os trades que você está fazendo. Se você está fazendo trade demais, você vai ter dificuldade de fazer um diário de trade. Isso é um sinalizador de que talvez você esteja operando demais, porque uma sequência de trades positivos, às vezes ela pode ser um trade que você conseguiria alongar mais. Uma sequência de trades negativos, às vezes é uma sequência de trades que você entrou em dia de fúria,
fez um trade atrás do outro sem saber o que estava acontecendo. E aí você consegue avaliar aqui o horário de abertura do seu trade, o horário de saída, quanto tempo você demorou entre os trades e fazer uma análise. Pô, eu estou com um monte de trade negativo. Será que todos eles foram num tempo curto demais? E aí você consegue olhar, tomar uma decisão e colocar ações corretivas no seu modo operacional. Eu já vou colocar para vocês, se você está achando que você vai entrar no mercado e fazer aí um curso, seja de YouTube ou seja presencial, de uma semana, um mês, já vai ficar o trader profissional e ganhar muito dinheiro, eu repensaria e procuraria avaliar melhor, procurar entender tanto as técnicas quanto o contexto do mercado, desenvolver a sua própria técnica e se lembrar que o day trade, principalmente, ele não é uma atividade que eu tiro ali uns 10 minutos e faço. Ele é uma profissão que tem que ser encarado como tal, para a gente poder evitar a quantidade de perdas aí de matérias que são faladas a respeito do day trade, muita coisa verdadeira, mas em função disso. Você não vira um médico com um curso de final de semana, você não vira um engenheiro para construir um prédio, construir uma ponte com um curso de final de semana. Com day trade é a mesma coisa. Você precisa estudar, você precisa aprender as técnicas, a gente está dando aí um introdutório que você pode utilizar como um início de caminhada, só que você precisa também entender sobre matemática financeira, conceitos de mercado, contexto de análise de mercado, e tudo isso somado a uma experiência de operações que vão te dar dias como esse que eu mostrei para vocês, que acontece. A estrutura tanto operacional e técnica quanto de maturação psicológica que vai te trazer um financeiro no final positivo e evitar esse tipo de situação. Tá bom, pessoal? Então essa ferramenta é mais uma que a gente vai utilizar não durante as operações, mas entre as operações e pós-operações para poder avaliar o que você está fazendo, tanto no simulador quanto na conta real. No caso do simulador, para poder avaliar, maturar a técnica que você está treinando e inclusive te dar uma informação se você já pode ou não partir para a conta real. Uma vez na conta real, você vai precisar continuar fazendo esse acompanhamento para saber se o que você está fazendo está gerando tanto retorno financeiro quanto uma maturação da sua técnica, do seu operacional e, consequentemente, um retorno financeiro positivo. Tá bom? Um abração para vocês, pessoal. Quem não é inscrito, inscreve no canal, marca o sininho para poder acompanhar essas séries que a gente está trazendo. Um abraço.